Hoje eu quero falar com vocês de um assunto que é muito delicado, mas também é muito importante. Os erros que mães e sogras cometem na hora de dar apoio para seus filhos, na hora de organizarem os seus casamentos. Minha intenção com o vídeo de hoje não é atribuir culpa a ninguém, ao contrário, é evitar desgaste emocional, proteger o casal e fortalecer a união de vocês para que vocês de fato se tornem um time em prol dessa causa. Certo? Eu sei que tem muitos noivos que me assistem, mas também suas mães, suas sogras, enfim. Então, o meu objetivo com esse vídeo é apresentar o que realmente atrapalha e como a gente pode evitar problemas para que todo o processo na organização do seu casamento seja de fato mais leve e para que vocês se unam muito mais do que se separem, certo? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Nath Moraes, eu sou celebrante de casamentos e especialista em comunicação conjugal. E aqui no canal Pra Falar de Amor, a gente fala sobre organização de casamento, fortalecimento de união e comunicação positiva, para fazer com que o seu relacionamento seja muito mais leve e principalmente mais duradouro. Bora conversar comigo agora? Então vem. O primeiro erro que é muito comum é a mãe que tenta decidir tudo pelos noivos. Eu sei que esse é o erro mais comum, tá? Eu sei que as mães, e eu hoje sendo mãe, o que eu vislumbro para minha filha é que tudo seja perfeito, que ela desfrute só de momentos de alegria, que pensando inclusive no casamento dela, nossa, eu quero que seja uma pessoa legal, eu quero que tudo dê certo, eu quero que ela esteja linda, eu quero que tudo aconteça com tudo que há de bom e de melhor. Só que eu também tenho que, ponderar que o meu gosto é diferente do gosto da minha filha. E aí, dentro do seu contexto, também é. A senhora, como mãe, a senhora, como sogra, precisa entender que o gosto de quem você pôs no mundo muitas vezes é completamente diferente do seu. E por mais bem intencionada que seja essa mãe, por vezes ela acaba sim ultrapassando o limite. Sabe aquela pessoa que quer muito ajudar, mas acaba às vezes atrapalhando? Então, é responsabilidade desse casal deixar claro quais são os limites, sabe? Casamento não é sobre quem paga, é sobre a identidade desse casal. Certo? O casamento, a festa, a cerimônia é reflexo da essência desse casal. Então nós, como mães, nós não podemos impregnar nessa organização os nossos gostos particulares, né? O que nós gostamos, ou quem sabe tentar no casamento deles trazer coisas que no nosso não puderam acontecer ou talvez foram situações mal sucedidas, situações frustradas, entende? O segundo erro que mães cometem é quando o dinheiro vira moeda de controle. Sabe aquela frase? Ah, então já que eu tô pagando, vai ser do meu jeito? Isso gera tensão, isso gera discussão, isso gera afastamento. Eu já vi inúmeras vezes isso acontecer e aqui no canal o meu grande propósito é ajudar casais a se voltarem para a sua realidade e a partir da realidade deste casal, eles então concluírem e realizarem o sonho do casamento. Então aqui no canal tem vídeo de como economizar para casar, aqui tem dicas de como organizar casamento com pouco dinheiro, quais são as tendências mais econômicas para tornar esse dia possível, para que eles ajam de forma mais autônoma possível. Mas também é meu papel trazer luz para esse problema, para que você, sendo mãe, sendo sogra, não faça de uma moeda financeira uma forma de oprimi-los. Não é porque
tem um aporte financeiro disponível na intenção de contribuir que vá ser de acordo com as minhas regras. O ato mais genuíno de colaboração também é uma forma de abençoar o casal, é quando se tem condições de colaborar financeiramente com esse casal, mas é uma doação, é um presente genuíno para que eles possam realizar tal qual represente a essência deles. Ah, filho, filha, eu tenho 5.000 reais para poder ajudar no casamento de vocês. O que que vocês querem fazer com esse dinheiro? Aonde vocês querem alocar esse dinheiro? Qual fornecedor eu posso contribuir com esse dinheiro? Ah, mãe, a gente quer que com esse dinheiro a gente contrate o nosso celebrante de casamento. Então, o que que a mãe pode fazer? A mãe pode ir atrás desses fornecedores, desses celebrantes de casamento, mas atenta para que este profissional corresponda ao estilo do casal. Aí sim vai ser uma grande ajuda. Aí sim essa mãe vai estar de fato não só fazendo a diferença, mas ela vai ser parte fundamental da realização desse casamento, da organização desse casamento, entende? Mas sempre lembrando de que o foco é o gosto do casal, certo? O terceiro erro muito comum das mães são as expectativas que são irreais. A expectativa de que os filhos, os noivos vão incluir você em todas as decisões, de que a mãe vai ser a grande protagonista. Não vai. Eu já fui num casamento onde a noiva ela queria uma paleta de cores específica, né? E aí dentro dessa paleta de cores ela escolheu as cores das madrinhas, escolheu as cores para as mães e até a minha roupa, né? Ela me pediu, né, uma cor, um tom de vestido para eu usar no dia, para que tudo ficasse harmonizado. Era uma noiva que era fotógrafa, né? Então você já imagina que para ela esse detalhe era muito importante. Mas não contente, a mãe saiu totalmente fora da paleta e escolheu um tom de vestido. Ai, gente, foi uma situação muito complexa, sabe? Sabe aquele tom que é diferente do branco, que é aquele tom off-white? É como se fosse um branco, mas ele tem um... Ai, meu Deus, como é que eu posso dizer? Ele tem um tom mais fechado, um tom mais escuro, puxando para o escuro. Eu não sei dizer exatamente se é isso mesmo, tá? Você me corrige se eu estiver errada aqui nos comentários, mas a mãe da noiva, ela foi num tom off-white. E pra bom entendedor é a mesma coisa que branco. Sabe? A noiva que ia entrar sozinha neste dia, já deixando os pais no altar, quando ela entrou, ela já não sabia mais esconder a insatisfação dela de ter visto a mãe dela daquele jeito. Depois, conversando com a noiva, ela me disse o quanto ela se sentiu traída pela própria mãe. Ela não estava entendendo por que a mãe estava fazendo aquilo, sendo que a mãe já tinha tido um casamento e que, segundo a mãe, né, foi um casamento muito bonito, foi um casamento a gosto dela. Só que no casamento da filha, a mãe queria ser a grande protagonista. E olha só a tristeza, olha só a decepção que a própria filha, a noiva do dia, vai carregar pro resto da vida. Imagina essa noiva sendo uma fotógrafa, olhando que justo a mãe dela estava quase parecendo a noiva. Percebe que uma simples ação, uma simples troca de vestido, uma cor, diz muito sobre uma dinâmica familiar e o quanto isso fica evidente neste momento que é tão idealizado pelos noivos. E aí, reforço, é idealizado pelos noivos, não pode ser idealizado pelas mães. Tá? Então tem que tomar muito cuidado porque isso frustra. A emoção da mãe, ela é legítima, mas o centro é a emoção do casal. Então é isso que precisa ser ponderado, é isso que precisa ser levado em conta. Outro erro muito comum das mães e sogras é bater de frente com o estilo, com o perfil do casal. Aí aqui nessa hora, nessa problemática, entra muito a diferença, né, de geração.
Às vezes as mães querem que o casamento seja mais clássico, que tenha todos os protocolos, que façam todos os cortejos, enfim, os protocolos tradicionais, e aqui eu não estou falando que eles são errados, mas os protocolos tradicionais as mães geralmente querem. E aí começam os conflitos quando os noivos, que já são de uma outra geração, já têm uma outra perspectiva sobre casamento, muitos deles até já estão morando juntos, né? Já tem toda uma dinâmica em um estilo do casal pré-definido. Quando chega na hora de organizar o casamento, esses detalhes ficam extremamente evidentes. Teve um casal que eu celebrei, né, o casamento deles dentro de um pub de rock. Ficou muito nítido o desgosto e a insatisfação dos pais do noivo pelo filho estar casando num bar de rock. Para eles não fazia sentido. Para eles, sendo muito tradicionais e conservadores, era um desrespeito com a família da noiva, o local do casamento deles ter pichação na parede. Mas na verdade era o estilo do pub, era uma decoração alternativa, né? Um lugar que os noivos adoravam e que representava muito eles, sendo inclusive o lugar onde eles se conheceram, mas os pais estavam nitidamente desconfortáveis pela estética do local, mas não levaram em consideração que esse era o perfil dos noivos e que os noivos de fato gostavam. Eles não precisariam ter se preocupado com o que a família da noiva iria pensar, porque a família da noiva, no lugar de família, também estava predisposta a festejar e, sabe, a aceitar que aquele era o estilo do casal. Então, esse é um erro que precisa ser minimizado quanto antes. Então, mamães, sogras, os filhos da gente são diferentes da gente, têm gostos diferentes. E esse choque de geração, ele acontece sim, mas o foco principal tem que ser na satisfação de ver aquele momento concluído, na satisfação de ver os dois felizes. Essa preocupação excessiva com o que os outros vão pensar é um erro, porque toda vez que a gente tenta se planejar para agradar convidados, a gente perde a identidade desse casal. Então, mas o que será que vão pensar se eu não chamar fulano X? O que será que vão pensar se eu não chamar fulano Y para falar? O que será que vão pensar se a gente colocar um churrasco para rolar e não um buffet com pratos quentes, entrada, sobremesa e aquela coisa toda? O que foi no passado, gente, hoje já não existe mais. Antigamente, isso que é um exemplo bem prático, os bolos de casamento. Os casamentos dos anos 90 para trás eram aqueles bolos gigantes, tá? Parece aqueles bolos do aniversário de cidade, que é de metro, assim. Os bolos antigamente eram dessa forma. Hoje em dia, os noivos, pensando na praticidade, colocam um bolo fake para tirar a foto, certo? E os bolos que vão ser servidos são bolos de pote. Cada um recebe uma porção individual. Tem como comparar? Não tem como comparar, são momentos diferentes. Logo, se você, mãe, se você, sogra, se preocupa com o que os outros vão pensar, o gosto, a identidade do casal fica esquecida, porque para eles faz mais sentido que seja dessa maneira, seja mais prático, seja mais clean, ou ao contrário, que seja mais sofisticado. Então não dá para ficar influenciando o casal com o que os outros vão pensar, porque o casamento é para eles, vai estar presente as pessoas que foram definidas na lista deles. É claro que a opinião das mães e sogras, elas contam muito, e eu costumo dizer que a lista ela sofre muitas influências baseada na família desse casal, mas quem determina no final são os noivos. Tem mãe que quer controlar a relação dos noivos. E aí aqui é um ponto muito importante. A dinâmica de organização do casamento acaba mostrando pra gente alguns probleminhas. É como se fosse a organização do casamento fosse um amplificador de situações que dizem respeito ao casal. Então vai chegando mais próximo da data, a ansiedade vai tomando conta, o prazo vai ficando mais apertado, tem a questão financeira que influencia muito, disponibilidade de tempo necessária para poder falar com todos os fornecedores,
fazer testes, provas, degustação, uma série de decisões importantes, né, acabam que precisam ter um olhar com mais urgência conforme o tempo vai passando. E pode ser sim que entre o casal aconteçam algumas discordâncias, podem, né, resultar até em alguns conflitos, mas a gente sabe, eu pelo menos que observo de fora, mas muito conectada com os noivos, eu entendo que essa pressão é derivada do tempo que está se esgotando. Tem casal que começa a se preparar 2 anos antes. E aí, faltando 1 ano antes, eles já estão com tudo resolvido. Mas dá 3 meses antes da data, eles começam a se estranhar, eles começam a ficar mais afobados. E isso é normal. É uma sensação totalmente passageira. No dia mesmo do casamento, parece que veio uma onda e levou todo aquele mal-estar, toda aquela discordância. Só que um erro que as mães cometem é intervir, é tentar, de alguma maneira, amenizar esses conflitos e acabar potencializando eles. Então, mãe, é muito necessário que você seja a parte mais tranquila, seja a parte mais serena desse processo de organização antecedendo a data da cerimônia, porque é normal que essas divergências aconteçam. Agora, se toda vez a mãe vai lá e se intromete, e opina, e aí chama a atenção de um porque falou com o outro de determinada forma, ou fica falando pelas costas porque a noiva não quis ir com ela lá provar o vestido, uma série de questões pessoais acabam influenciando e até aumentando a tensão entre esse casal. Então, mães, sogras, se coloquem numa postura de observação e de disponibilidade caso sejam solicitadas. Porque vai ficar mais tenso sim, a ansiedade vai bater sim. E se tem mais pessoas, sabe, contextualizando esses momentos de tensão, gente, vira um caos. O casamento passa e essas coisas acabam ficando no coração de noivos e mães desnecessariamente. Não precisa. Por fim, a minha grande recomendação é que limites precisam ser estabelecidos. Os limites não servem para separar. Ao contrário, os limites servem para que cada um se sinta responsável pelo que lhe compete e que essas pessoas com limites estabelecidos possam de fato contribuir e fazer a diferença nesse processo de organização do seu casamento. Então, noivos e noivas precisam sentar com suas mães e lhe atribuírem até aonde podem ir. O que vocês esperam contar com as mães de vocês? E até aonde vocês esperam contar com a mãe de vocês? Elas vão se sentir muito mais pertencentes, né, nesse processo quando vocês deixarem limites estabelecidos. Porque uma vez que o limite está à frente da sua mãe, sabe? E com todo esse vídeo aqui mostrando quais são as problemáticas envolvendo, né, a intervenção delas, é para ser um processo tranquilo, para ser um processo gostoso para todo mundo. Você sabe por quê? Pelo menos nas cerimônias que eu conduzo, os pais ou os cuidadores, tá? Aqui eu me refiro aos cuidadores, é quem cuida da gente, é quem torce pela gente. Hoje são os mais variados formatos de famílias e isso se reflete também no altar. Então, às vezes tem noiva que não tem mãe, tem noiva que não tem pai, às vezes a mãe do noivo é a avó que criou. Então, quando eu digo mãe, é aquele colo feminino, maternal, sabe? E que acompanha a gente, que tem amor genuíno e que no momento do seu casamento vai estar vibrando muito. Então eu faço questão de, nas cerimônias que eu gosto de celebrar, exaltar essas pessoas, homenagear essas pessoas, mostrar e tornar evidente a importância dessas pessoas na vida de vocês. E olha, é impressionante, as mães, as sogras se derretem muito. É nítido ver no olhar delas, no semblante delas, o quanto a realização dos seus filhos representa a própria satisfação delas.
E eu, como mãe hoje, eu me coloco no lugar de cada uma e eu falo com propriedade. Não há nada mais gostoso do que ver os nossos filhos bem, felizes e se sentindo realizados. E o que eu puder fazer, eu farei para que isso seja necessário, mesmo que eu tenha que fazer isso de longe. Imagino que se a senhora é mãe, se a senhora é sogra, talvez a senhora compartilhe da mesma opinião que eu. Se sim ou se não, eu vou adorar saber sua opinião. Então, por favor, deixa aqui nos comentários. Noivos, vocês sentem que de alguma maneira vão ter que colocar limites para as mães e para as sogras? Deixa aqui nos comentários também, vem bater papo comigo, faça parte dessa nossa comunidade de pessoas dispostas a falar de amor, para que, né, outros noivos saibam também lidar com essas dinâmicas que sim, gente, se apresentam, ninguém é culpado, é só muito amor envolvido, sabe? Se você quer uma cerimônia de casamento onde sua mãe e sua sogra serão exaltadas como elas merecem, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo um link para você vir falar diretamente comigo, se não com alguém da minha equipe em primeira instância, ok? Vem falar da sua história de amor, para mim é sempre um prazer e quem sabe não seja eu a pessoa que vai estar nesse dia tão especial da vida de vocês. Para mim vai ser um prazer. Não vai embora sem se inscrever neste canal, hein? Vocês curtem os vídeos, passa por aqui, sabe? Não deixa um like, não deixa um comentário. Então, pelo amor de Deus, né? Pelo menos se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, quando tiver vídeo novo, tem mais de um vídeo toda semana, o YouTube vai mandar uma mensagem de lembrete para você não perder. Combinado? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e eu te vejo no próximo. Um beijo e até lá!